Vitória ruge alto, vence o Fortaleza por 2-1 mais uma vez de virada, fazendo um agregado 4-2 nessa decisão da edição 2026 da Copa do Nordeste e conquista a 5ª taça do Regional. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. E hoje a gente tem a direção desse programa aqui do nosso querido Márcio Souza, nosso Pacil Sabotagem. A gente começa abrindo a nossa pauta, deixando um abraço aqui em todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, deixando mensagens, deixando também superchats e abraçando também todo mundo que está acompanhando o nosso programa, seja em qual for o momento, tá? Se você aproveitou para curtir aí o seu sábado, junto da galera que você queria estar junto de verdade, e aí está aproveitando esse programa no domingo, na segunda, sinta-se abraçado. Se você está acompanhando a gente no formato vídeo ou no formato podcast, nós somos o 45 Minutos e a gente vai começar agora mais uma análise dentro da nossa programação. Salve, salve, Fred Figueroa! Hoje chegou a hora de a gente falar deste pentacampeonato do Vitória, um campeonato que, como você falou aqui antes de a gente abrir oficialmente o nosso programa, mais do que importante, é um resultado muito justo, uma conquista muito justa, que coroa anos de resiliência do Vitória e anos onde o clube conseguiu mostrar sua força. Eu acho que esse título da Copa do Nordeste, nessa nova era da Copa do Nordeste, faltava de verdade aí o título do Vitória, esse pentacampeão regional que rugiu alto mais uma vez aí, dessa vez contra o Fortaleza. Celso, de fato, a gente pode tratar como a coroação do Vitória. Uma coroação dos últimos 3 anos do Vitória. A coroação por ser um clube que se transformou, que conseguiu virar uma página. Afinal, se você voltar poucos anos, a gente estava falando de um clube da 3ª divisão e que dentro daquela 3ª divisão, em certo momento do campeonato, estava olhando mais para a zona de rebaixamento do que para o G8. Conseguiu uma recuperação na reta final daquela Série C, atravessou a 2ª divisão, foi campeão da 2ª divisão e resiste na Série A, o que é sempre muito complicado. Tá? A gente sempre faz, Celso, eu e Cássio, a gente faz regularmente o raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro e se tornou uma constante a gente trazer um recorte do Vitória, que é o recorte desde que Jair Ventura assumiu o time. Antes da 18ª rodada, quando o brasileiro estava na 17ª rodada, completou exatamente 30 rodadas só de Série A, considerando desde a 25ª do ano passado, são 30 rodadas do Vitória sob o comando de Jair Ventura. 30. Esse dado é impressionante. E o Vitória de Jair Ventura fez 2 pontos a mais do que o Bahia em 30 rodadas de Série A. Nesse exato momento, teve a última rodada antes da pausa. O Bahia, sabe Deus como, inclusive, virou aquele jogo sobre o Botafogo. O Vitória perdeu, né, a partida. E, nesse momento, o Bahia está 1 ponto na frente. Mas, quando se completou 30 rodadas, o Vitória, que a gente até trouxe na thumb o seguinte, Vitória raiz. Porque é um Vitória puro sangue. É um Vitória clube. É o Vitória de sempre. Dentro de uma cidade com um rival que recebe uma injeção de dinheiro nunca vista. SAF do Brasil. Sem a menor dúvida, nunca vista no Nordeste. E a única SAF do Brasil realmente sob absoluto controle. Uma SAF de muito potencial financeiro e administrativo. E o Vitória resiste. E o Vitória enfrenta. E o Vitória disputa o título palmo a palmo. E o Vitória faz um campeonato brasileiro com a cabeça erguida. Porque tem um detalhe. Quando a gente está fazendo esse recorte de 30 rodadas,
A gente não está falando que um é 14º, outro é 15º, não. Isso. Quarto e quinto, é quinto e sexto, se você somar essas 30 rodadas. Ou seja, o Vitória dos últimos anos, ele tem uma resistência, uma resiliência, uma competitividade que está sendo tirada de dentro. Está sendo tirada de onde tem e de onde não tem. Está sendo puxada da alma do Vitória. E por isso que a gente fala coroação. Porque ele só foi campeão do Nordeste, ou ele foi fundamentalmente campeão do Nordeste, porque ele se tornou, nos últimos 3 anos, entre as equipes que disputaram esse regional, ele se tornou a de maior estabilidade financeira e técnica. Foi o único que resistiu dos 4 clubes, além do Bahia, né? A gente teve 5 clubes do Nordeste ano passado na Série A, só os 2 de Salvador resistiram. E aí ele entra como favorito. Por isso, por ter melhor investimento, por ter um time mais pronto, por ter sequência de trabalho. E aí veio a coroação. É uma coroação para o trabalho do clube. Eu sei que Fábio Mota tem seus fãs e seus detratores, mas queira ou não queira, o recorte é extremamente positivo e coroa também o trabalho administrativo, ou até fundamentalmente. Mas, particularmente, eu puxo muito da 25ª rodada da Série A para cá. O Vitória de Jair Ventura. O Vitória competitivo, o Vitória inteligente, o Vitória que transformou o Barradão num estádio que desequilibra. O Vitória que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil tendo perdido o primeiro jogo no Maracanã. E aí, semana passada, ou melhor, na quarta-feira, a nossa thumb aqui, quando acabou o jogo de ida no Castelão, foi a seguinte: com a mão na taça. Com a mão na taça. E alguns torcedores do Fortaleza se incomodaram. Acharam exagerado, acharam que a gente se precipitou. Primeiro, se um clube faz 2-1 fora de casa e leva a vantagem para o seu estádio, ele já podemos dizer que ele está com a mão na taça. Ele estava inventando a roda ali, né? Uma expressão até comum. Mas, no caso de Vitória, o que fez a gente cravar isso não foi só o resultado. Foi um time que não perde em casa. É o Barradão. Foi um time que não perde. O terceiro melhor mandante da Série A. São 9 jogos de invencibilidade. Se não me engano, são 9 jogos de invencibilidade. Acho que ele perdeu para o Flamengo na Série A e perdeu aquele jogo para o Botafogo na abertura da Copa do Nordeste. Botafogo da Paraíba. Então é isso. Coroação. Coroação. Foi campeão quem tinha que ser. Foi campeão um time que jogou com seriedade, colocou os titulares na maior parte do campeonato. O Fortaleza, por exemplo, não fez isso. Fortaleza jogou 2 jogos da primeira fase com seus titulares e depois, a partir dos confrontos contra o Sport e Vitória, naturalmente, ele veio com sua força máxima. Detalhe, resistiu muito bem o Fortaleza, tá? Caiu de pé. Não tem nada que fique marcado na página do Fortaleza, não. Até porque tem algo que a gente falou lá no comecinho dessa Copa do Nordeste também. Nem Ceará nem Fortaleza têm uma demanda por serem campeões. São campeões recentes. Os clubes que tinham uma demanda para serem campeões da Copa do Nordeste são os clubes que estão há muito tempo sem título. O Vitória, que nunca tinha ganho essa taça que está aí na tela. O Vitória nunca tinha conquistado a taça moderna da Copa do Nordeste. Os 4 títulos anteriores foram em outra época da história do regional. E agora o Vitória, ele conquista seu título dentro da era moderna da Copa do Nordeste e deixa o Sport como o time com o maior tabu. Né? Desde 2014 o Sport não é campeão. Lembrando que, para considerar o tabu, a gente parte do princípio de que o time tem que ser campeão. Então o Náutico não entra nessa conta porque o Náutico não tem nenhum título oficial. Considerando também os maiores campeões, né? Assim, eu até tratei dessa forma também no blog, Fred. Assim, entre os times com mais de uma conquista, assim, para deixar um critério estabelecido, mais de uma conquista é o Sport. Porque o América de Natal está há 28 anos, né? Só sim, claro. Então, entre os principais vencedores. O já clássico G7. Isso. Que muitas vezes, assim como a gente questiona e questionou por muito tempo o G12, e existem questionamentos em relação ao G7,
Inclusive se é 7 mesmo, se não é 6, se não é 8. Mas a gente depois... Isso é um tema para outra época. Outros programas, uma série. Aqui, Celso, minha palavra é essa, tá? Já posso encerrar essa minha primeira análise, porque para mim é coroação, tá? Coroação do Vitória. Ganhou quem tinha que ganhar, tá? Ganhou quem tinha que ganhar. Se fosse o Fortaleza, era um mérito gigantesco do Fortaleza. Se fosse o Sport, era um mérito gigantesco do Sport. E a torcida do ABC ainda ficou com raiva de mim, porque eu disse que se o ABC eliminasse o Vitória, era o grande passo que o clube tinha dado dentro da competição, a grande vitória, o grande resultado, mas não foi, tá? Então, assim, isso só mostra um pouquinho que lá atrás esse final era o final que estava desenhado. Só que isso não tira mérito, não. É muito difícil ser favorito e confirmar o favoritismo. E o Vitória pô. Não, quando a gente fala em favoritismo de Copa do Mundo, a gente fala em 16%, 17%, 18%. É isso que a seleção aqui era uns 30%. Costuma entrar. Aqui era uns 30%, 35%. Exatamente. É isso. Aí. Deixa eu mandar também um abraço aqui, tá? Para todo mundo do Clube 45, a galera que apoia a gente em todos os aspectos, a galera que está sempre abraçada com a gente, que faz parte lá do nosso clube, que existe já há muitos anos, né? Essa super comunidade integrada inicialmente a partir do Apoia-se, mas você também pode virar membro aqui do nosso canal, e assim como a galera do Clube 45, você tem acesso aos nossos vídeos exclusivos. E isso vai ser muito importante, viu? Inclusive, a partir da nossa cobertura de Copa do Mundo. Você não perde por esperar. Então, se você estava precisando de um motivo aí de Copa para virar membro do canal, agora você já tem e pode ter certeza que vai ter muito conteúdo exclusivo para você por lá. Ainda aqui nessa nossa live, vamos falar muito sobre Copa do Mundo. Você não perde por esperar, como destacamos. Isso aqui é somente a primeira parte do nosso programa. Vamos falar também daqui a pouco da vitória do Brasil sobre a equipe do Egito. Mas antes, deixa eu acionar o maestro Cássio Zirpoli para tratar aí, maestro, da importância histórica, né, dessa conquista do Vitória, o pentacampeonato da Copa do Nordeste, campeonato que o Vitória não conquistava há 16 anos. Então, obviamente, isso é bastante importante, né? Fala, Fred, Celso. Agora da parte aqui oficial, se você vai vendo o corte aí do título do Vitória depois. Parabéns ao Esporte Clube Vitória pelo 5º título oficial da Copa do Nordeste. O clube tem mais títulos do que isso. A gente vai falar sobre isso depois, mas sobre, de forma inquestionável, a 5ª conquista do Vitória, que estava há 16 anos. Vou falar do jogo também, mas sobre esse jejum que Celso trouxe, é importante, assim, o quanto representa o Vitória voltar a ser campeão. Porque a gente chama agora a Copa do Nordeste, desde 2013, de nova era da Copa do Nordeste. E nesse cenário, já tinha tido as edições desde 94, totalizando 23. De 94 até 2010, que foi a última edição, ali já no meio de uma briga jurídica da Liga do Nordeste, que venceu, inclusive, a CBF, para a Copa do Nordeste continuar existindo, o Vitória, ele era o maior campeão, assim, sem muita dúvida. Quando o Vitória ganhou a Copa do Nordeste de 2003, ele virou tricampeão. E dali, ele foi isoladamente o maior campeão da história da Copa do Nordeste até 2020. Que aí, em 2010, ele vira tetra. Quando ele virou tetra, os maiores vencedores tinham 2 títulos a menos, que era o Sport com 2, o Bahia com 2, o América Natal com 1, e mais ninguém tinha título. Ceará não tinha, Fortaleza não tinha, o Santa não tinha, Campinense. E assim, era o maior vencedor. O Vitória é o maior vencedor da Copa do Nordeste. Era algo natural de você fazer qualquer tabelão. Vai começar a Copa do Nordeste tal ano. Aí você fazia uma reportagem e esse número estava lá. Só que aí veio essa era moderna. Detalhe, a era moderna começa num grande ano para o Vitória. O Vitória, em 2013, foi 5º lugar na primeira divisão. Assim, não é nem que o Vitória começou mal. Assim, a queda vem depois. E dentro dessa queda de desempenho técnico nos gramados, aconteceu um clube que era não só o maior vencedor, como muitas vezes finalista. Para a turma ter uma ideia,
o Vitória já disputou 8 finais da Copa do Nordeste. 7 foram até 2010. Até 2010, não só a Vitória tinha 4 títulos, como tinha os títulos de 97, 99, 2003 e 2010, como tinha 3 vices, 98, 2000 e 2002. Ou seja, não era só o maior campeão, era um clube assim, presente nas finais. Era difícil o Vitória não ir para a final. E aí, entre essa era moderna da Copa do Nordeste, o Vitória nunca mais conseguiu isso, até 2026. Assim, era uma lacuna muito grande. O máximo que o Vitória tinha conseguido até hoje tem sido 2 semifinais. Em 2017, quando caiu para o Bahia, e 2021, numa semifinal contra o Ceará. Muito pouco, 2 semifinais de 2013 até 2025. E nesse tempo, foi vendo a aproximação de rivais regionais. O Sport chegou ao 3º título, chegou a ter uma final para ser tetra, mas não conseguiu. O Fortaleza chegou a 3 títulos. O Ceará, que tinha 0, também chegou a 3 títulos. E o rival Bahia acabou ultrapassando. O que era um 4-2 para o Vitória em títulos, virou um 5-4. O primeiro, o Bahia iguala em 21, né? Ou seja, de 21 até 2024, os dois ficaram empatados, né, compartilhando a liderança de títulos da Copa do Nordeste, e aí veio a edição de 25 e o Bahia ganhou o torneio e chegou ao 5º título. Assim, era surreal essa ultrapassagem. E ver, apenas um ano depois, o Vitória reagindo, aí o futebol tem as suas nuances, né? Não é que o Vitória igualou, assim, o Bahia ficou sem disputar, o Vitória 5 anos depois, assim, foi no ano seguinte. Tem toda a conta, o Bahia não estava, mas o Vitória estava. E como o Fred falou na participação, da primeira participação dele, o Vitória era o único time da Série A nessa edição. Foram 5 ano passado. Até porque os 5 que estavam na primeira divisão dos pontos corridos, um recorde da região dos pontos corridos, os 5 disputaram. E dessa vez, nessa reformulação que a CBF fez da Copa do Nordeste, que a gente pode debatê-la um pouco mais ainda também nesse programa, fez com que a primeira divisão foi puxada para 28 de janeiro, ela começa ali atrelada à Copa do Nordeste. Quando você vai no meio da Copa do Nordeste, você já está jogando a Série A, a reta final já é com o brasileiro andando. No fim das contas, a final do campeonato é durante uma data FIFA, tipo, todos os outros 19 times, não, 19 não, os outros 18, que tem a Chapecoense. Tem a Chapecoense ainda que está disputando a final da Copa Sul-Sudeste, mas quase todo mundo já dando folga para a Copa do Mundo e o Vitória lá tendo que usar a data FIFA para jogar essa final. Não era a coisa mais fácil do mundo você ter um brasileiro que é tão difícil, e a gente gravou até essa semana, e até trouxe assim que a gente até abordou a pontuação da Chapecoense, que está começando, a gente está entrando num tempo onde os lanternas vão parar de ter 30, 35 pontos. Lanterna vai passar a ter 20 pontos mesmo, assim, porque a turma de cima está começando a atropelar. A diferença é muito grande, porque o campeonato agora está... O Campeonato Brasileiro, a Seleção Brasileira está jogando e tem jogador da Copa do Mundo ali que tem 32 jogadores do Campeonato Brasileiro jogando Copa do Mundo, convocados para a Copa do Mundo. Um recorde, né? Um recorde absoluto. O nível está muito puxado. Então, nesse cenário, você tirar um pouco da atenção disso, e o Vitória vem ali martelando, assim, né, desses 3 anos de primeira divisão, nas 2 permanências que ele teve, e tirar o foco disso, e continua sendo a luta, continua sendo um clube associativo. O Sport Clube Vitória de sempre, que gera receita, assim, que não tem ainda, pode até fazer uma SAF em algum momento e conseguir um bom acordo, mas que ainda não teve, ainda não conseguiu isso. E nisso, dividir essa atenção, era algo assim, pessoal, o cara que está na 2ª divisão, na Série C, teve time da 4ª divisão botando misto, na Copa do Nordeste. Aí, de repente, você cobrar o único da 1ª divisão com um desafio técnico muito maior, não era fácil, não. Mas o Vitória, ele acabou fazendo isso. Ele estreou com os times titulares, ele tem um planejamento. O planejamento do Vitória era na 2ª rodada, porque era muito difícil, era a 2ª rodada contra o CRB do Rei Pelé. Esse jogo seria com as reservas, porque ele imaginava ganhar do Botafogo da Paraíba na estreia do Barradão. Como passavam 2 de cada grupo, e de repente ele ia jogar 3 jogos do Barradão, 3 das 5 rodadas, teria essa vantagem, né? Porque teve o sorteio dos 4 grupos, 2 tiveram 3 mandos, 3 mandos, e os outros 2 tiveram 2. O Vitória estava no grupo de 3 mandos, e 2 jogos como visitante. Então, de repente, esse jogo era meio descarte, o jogo contra o CRB. Só que o Vitória estreou perdendo do Botafogo. E isso já mudou o planejamento do Vitória. O Vitória já não podia perder do CRB. O Vitória já tinha que, veja, o planejamento já foi muito detalhe, mas a grosso modo, você podia pensar, se o time tivesse naquele momento, eu disse, meu irmão, perdeu, não vamos mudar o planejamento da 1ª divisão, não. É time reserva aqui contra o CRB, porque a 1ª divisão já está ali
E assim, paciência, depois recupera nos outros jogos, vê o que dá. Foi refeito. O Vitória mandou as principais peças e conquistou um grande resultado contra o CRB lá no Rei Pelé. E aí engatou uma boa campanha. Dosou peças em algum momento, claro, como por exemplo na volta contra o ABC. Tinha feito 6-2 na ida. Quem não faria isso? Qualquer time faria isso. E ainda ganhou o jogo também. Mas nesse cenário, o Vitória, ele foi sendo o único da primeira divisão, ele foi usando as suas principais peças. O fato de ter tido o Ceará nas quartas de final também não dava muita margem, né, para você, de repente, dosar ali um jogo, ou seja, já era um jogo único contra o Ceará que já tinha eliminado o Vitória tantas vezes, Vitória ali engasgado com o Ceará, mas dessa vez foi lá e passou. E aí veio essa final com, primeiro, 10 gols na semifinal contra o ABC, né, 10-5 na semifinal, um número completamente comum, placar agregado, e veio essa final inédita contra o Fortaleza, e quando o Fred falou do merecimento de toda a campanha, aí ele fez até a ponderação do Fortaleza, porque era a mesma ponderação. O Fortaleza botou reserva muito assim e classificou mesmo com reserva. Mas nas semifinais, nos 2 jogos da semifinal contra o Sport e na final contra o Vitória, deu a carga máxima. E, inclusive, o Fortaleza fez 2 boas partidas contra o Vitória, tá? Não é à toa que foram 2. Não é à toa que o Vitória precisou virar o placar 2 vezes no segundo tempo, não. Vou até falar um pouco do jogo já, mas só dizendo assim, que o Fortaleza colocou. Carpini tem várias restrições sobre o trabalho de Carpini, mas, sobretudo, no jogo do Barradão, Fortaleza fez, sobretudo no primeiro tempo, eu vou usar a palavra ótima partida. Não vou usar boa partida, vou dizer que o Fortaleza fez uma ótima partida. Endureceu o jogo demais. Aliás, mas é importantíssimo ressaltar o que você ressaltou, sobretudo no primeiro tempo. Sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, abriu mão de jogar. E porque aí foi com o Carpini, ou seja, pegou a vantagem, foi lá para trás, mas no primeiro tempo o Fortaleza fez uma partida muito boa. Mas do outro lado estava um time que chegou para esse jogo de hoje e por um capricho não deixou a estatística redondinha no final. Por isso aqui o Vitória não terminou com média de 3 gols na Copa do Nordeste, porque ele tinha 27 gols em 9 partidas. Seria difícil fazer 3 gols no final. Só que ele vira com o Martínez e com o Kaiser, e Jamerson acerta a trave aos 49 do segundo tempo. Assim, se aquela bola entra, o Vitória teria terminado com 30 gols e teria sido assim, uma média muito curiosa. Na hora, é uma quantidade tão grande assim que eu fui até ver se era o recorde, mas assim, não tem como, porque aquela Copa do Nordeste ali, 2001, 2002, já era 15 jogos no turno. Inclusive, o recorde do próprio Vitória, se eu não me engano, fez 42 gols, ou mais do que isso, na Copa do Nordeste de 2002. Eram mais jogos, foram 19 jogos aquela campanha. Mas nessa, o Vitória terminou com esse melhor ataque, 14 gols de saldo, e ainda tem outro dado curioso sobre esse poder de fogo que o Vitória teve nessa Copa do Nordeste 2026. 12 jogadores diferentes marcaram gols nessa campanha. Kaiser, que fez 6 gols, inclusive esse gol dele aos 45 segundos do tempo, deixou ele como co-artilheiro. O Alisson do ABC estava sendo o artilheiro isolado até aquele lance que começa com o Martins esplanando a bola, vira o lançamento, o Kaiser sai antes do meio campo, acho que está até um pouco adiantado, mas está antes do meio campo, e aí não existe impedimento, e ele carrega a bola, arrasta, até ficar cara a cara com o João Ricardo e virar o placar. Então foram 6 gols fala rapidamente aqui, 6 gols de Kaiser, co-artilheiro junto com o Alisson do ABC, 5 de René, 5 de Eric, que embora tenha dado uma assistência fantástica para Martínez, mas talvez tenha sido só isso. Para mim, acho que a Eric acabou sendo o jogador mais apagado do Vitória nos 2 jogos, tanto... mas enfim, mas no fim das contas deu uma assistência de uma jogada ensaiada, ou visão de jogo dele no momento, não sei exatamente se foi ensaiada ou simplesmente ele olhou, todo mundo ali concentrado na área de escanteio, ele toca ali para rasteiro, e Emmanuel Martínez chega para marcar um golaço, nos gols mais bonitos dessa edição da Copa do Nordeste, sem dúvida alguma. Então foram 5 de Eric, 3 de Oswaldo, 2 de Baralhas, 2 de Tárzia, um deles aquele golaço no jogo... Lei do ex girou na alta, não foi, mestre? Como? A lei do ex girou na alta aí, né, nessa final. Não, detalhe. Kaiser fez... Dos 4 gols do Vitória na final, 3 foram de ex-jogadores de Fortaleza. O único foi Tárzia, porque Kaiser abriu o placar de pênalti, Tárzia vira, Martínez... empata, o que para mim o gol do título acaba sendo de Martins ali, porque estava 1-0 o jogo ali. Como o Fred falou, o Vitória até melhorou no segundo tempo, o Fortaleza recuou demais, mas querendo ou não, o jogo estava entre os pênaltis ali, já era uma situação, e o gol de empate já vai sair aos 26 minutos do segundo tempo. Ali eu acho que ali
a atmosfera do estádio já estava, ó, meu irmão, isso aqui tá ficando... Não é isso aqui que a gente está acostumado a ver no Vitória na Série A, não, viu? Isso, 26 do segundo tempo, esse jogo aqui costuma estar decidido já. Isso aqui, mas aí sai o gol de empate, e só para terminar isso que o Celso falou agora, e Kaiser marca aos 45, ou seja, 3 dos 4 da final, 3 de ex-jogadores do Fortaleza. E Kaiser que deu aquela entrevista lá no Castelão, que mandaram ele embora, né? Assim, é bem maluco. Então, assim, para além do ex, funcionou de forma bizarra nessa decisão. Só concluindo a lista dos gols do Vitória nessa Copa do Nordeste, 2 de Tarzan, né? Um de Nathan Mendes, um de Renzo, que já foi até dispensado, já foi até liberado, um de Fabrício, um de Lucas, um de Mateuzinho e esse de Emanuel Martins, ou seja, 12 jogadores diferentes. Eu acho que é um número muito curioso. E só amarrando aqui sobre o jogo também, já que já estava falando dessa virada do segundo tempo, a fisionomia de Jair Ventura indo para o intervalo era de uma insatisfação assim, meu irmão, que eu acho que ele teve muito sangue frio para já não ir falando sozinho, xingando Deus e o mundo sozinho ali até o vestiário, porque era de uma insatisfação de que o vestiário tem aquela regra de futebol lá dentro, assim, mas deve ter sido muito esporro. Não acho, por favor, assim, vocês vão jogar diferente, não deve ter tido um por favor não mesmo. Assim, a insatisfação foi porque o Vitória estava muito apagado. O Vitória não... Era só ver, inclusive, a reação da própria torcida do Vitória quando sai o gol do Fortaleza. Não é tratado como circunstancial, não. Era dizendo assim, ó, meu irmão, tem que entrar no jogo, tem que entrar na final. O Vitória não tinha entrado na final. Enquanto o Fortaleza ali já tinha tido um gol anulado, já tinha tido um chute de Vitinho, parecido com o do Sport na Ilha do Retiro, raspando a trave, até depois o gol de Luiz Fernando, e continuava tendo o jogo, e o Vitória só vai ter chance depois dos 40 do segundo tempo com 2 bolas aéreas, é muito pouco, não é o que o Vitória costuma fazer. O Vitória bota uma pressão, um volume de jogo, uma quantidade de finalizações, de criação ofensiva, que simplesmente não existiu no primeiro tempo. No segundo tempo, seja pela orientação de Jair Ventura, para corrigir o que o Vitória tinha feito no primeiro tempo, ou seja, pelo que Fred trouxe, de forma bem concisa, do que Carpini fez no segundo tempo, é difícil, o cara tá na final, é óbvio que o jogo do Fortaleza, ele tentou antever, eu imagino que Carpini tentou antever o que Jair Ventura faria no segundo tempo. Jair Ventura não voltaria do mesmo jogo. E Carpini talvez tenha tentado antever isso. Mas, quando deu 10 minutos, 15 minutos, talvez ele tivesse que ter tentado outra coisa. Porque passou muito longe. Ele até, por exemplo, essa questão de expulsão, ele já tirou Mucuri, que ter levado, era o único amarelado do Fortaleza, botou Mailton ali, para deixar todo mundo, para não ter risco de levar um cartão, perder um jogador, mas recuou demais. E quando deu o campo ao Vitória, o Vitória foi ali, pressionando, começando a ter ou situações de jogo, ou uma bola parada, como acabou tendo no gol de empate. No fim das contas, o Vitória estava sendo campeão com empate, até que estava até buscando... na minha opinião, eu acho que pelo que foi o jogo, ainda que o Vitória tenha melhorado no segundo tempo, não houve amasso, não. Na minha opinião, pelo menos, não houve amasso. Tanto que, se termina 1-1, eu acho que seria um placar mais condizente do que estava sendo o jogo até ali. Só que aí, futebol, meu irmão, futebol você tem um atacante ali, futebol tem as suas histórias. Então, o atacante ele esperando uma bola, a bola espanada vira um lançamento cara a cara. E aí o Vitória vira e como eu falei, por muito pouco ainda não fez um 3-1 para chegar a 30 gols na competição. Foi o melhor time, terminou com 8 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi o jogo da estreia contra o Botafogo. O jogo que, inclusive, fez o Vitória mudar a sua programação, como eu falei. Depois dali, ou seja, tirando a estreia, foram 8 vitórias e um empate. Era o melhor time antes da competição começar, porque era o da primeira divisão, tem no mínimo 100 milhões a mais do que o segundo time de maior receita. O Vitória projeta 290 e o Fortaleza 180. As Fortaleza bota o empréstimo lá que dá 225, mas enfim, pouco de receita operacional, pouco mais de 100 milhões. Aí vem o Sport, depois cai para 120, o Ceará tem 160. É uma diferença muito grande. Na parte... Tendo um time, a base do time já da primeira divisão do ano passado, e que continua sendo competitivo no Brasileirão de 2026, com os reforços que trouxe, com a necessidade que tinha nessa competição. Havia uma carência muito grande, como a gente já disse, o jejum, o 5º título do Bahia, o jejum enorme, incômodo que o Vitória já tinha. Havia a pressão e havia o favoritismo, e no fim das contas o Vitória, ele cumpriu tudo. O Vitória ganhou todos os jogos do mata-mata. Fez 10 na semifinal, ganhou os 2 da final,
tirando o Bahia com confiança no passado, que acabou sendo a maior disparidade já se viu na Copa do Nordeste, colocando um jogo desse, como de peso mais, de um clássico regional de peso maior, não é a coisa mais simples do mundo de sair um Lailô, não, viu? Eu estou dizendo isso porque o Bahia fez Lailô ano passado, mas assim, era o Bahia SAF contra o Confiança, divisão abaixo, e ainda ser um goleiro que perdeu, que ainda como a Copa do Nordeste atrasou. Agora não. Dois times ali de peso regional enorme, Vitória, o Fortaleza, que caiu agora, mas que vinha de 7 anos na primeira divisão, ou seja, tinha no mínimo a estrutura. Tanto é que alguns jogadores do Fortaleza estão no Vitória. Então, fazer um Lailô na final, como o Vitória fez, ele aumenta o peso dessa conquista, que termina com, como o Fred disse, eu encerro agora, com, curiosamente, a primeira orelha. Os 5 títulos do Vitória são todos de Copa do Nordeste, mas eram modelos diferentes. Na verdade, até de 94, posso muito enganar, mas de 94 até 2010, todas as taças foram diferentes. Nunca houve repetição de taça. Então, assim, as 4 taças que o Vitória... Na verdade, as 5 taças que o Vitória tem são diferentes. Não tem nenhuma repetida. A partir de agora, se ele voltar a ganhar a Copa do Nordeste mais para frente, ele vai ter outras orelhudas douradas. Mas, enfim, faltava essa taça. O modelo dela faltava na galeria lá, no Leão da Barra. Não falta mais. Maestro, minha dúvida é a seguinte. São 5 taças diferentes ou são 6 taças diferentes? Porque eu vi aqui um post em collab dos perfis da CBF e do Vitória tratando esse título como o 6º título conquistado pelo rubro-negro baiano. Não sei se foi um reconhecimento não oficial ou se foi uma escorregada na casca de banana nesse collab, se embarcou aí. Mas o fato é que o perfil da CBF está tratando aí esse título de agora como o 6º título do Vitória. Só que aí tem que refazer muita conta, né? Mas o problema é esse, né? Celso, você deixou, inclusive, a caixa de banana para mim, porque você falou, é a 5ª ou 6ª taça? A 6ª taça é. Porque a taça de 76 é diferente. A taça existe. A questão é, na Copa do Nordeste, é o 5º título. Assim, com todo respeito aos torcedores do Vitória, que tem uma parte que não abraçou essa ideia, não. Tem uma parte, inclusive, nas redes sociais você encontra, não diria nem que é uma parte ínfima, diria que é uma parte relevante, que é pentacampeão e segue o jogo e depois bora buscar o Hexa mais para frente, mas também tem muita parte, como seria, acho que normal, qualquer clube que fizesse isso, porque de forma institucional, o Vitória tratou toda essa campanha como uma busca pelo Hexa. Então tem muito torcedor indo pelo Hexa. É só ver, essa imagem que está na tela é o card do perfil oficial do Vitória. E não é de hoje. O Vitória, durante toda a campanha, trabalhou dessa forma. Eu não tiro o direito de nenhum torcedor do Vitória de achar que é Hexa-campeão. O que eu pondero é o seguinte, e aí eu vou pelo levantamento, está no blog, não tem problema, no blog está lá. O Vitória é pentacampeão, inclusive o título do blog, como eu sempre faço, eu sigo um padrão. Todo ano eu só faço o ranking de títulos da Copa do Nordeste até 2026, ou seja, eu sempre mudo o ano, com o Vitória pentacampeão. E aí eu mudo o que o clube é. No caso, era Bahia pentacampeão no passado, Fortaleza tricampeão no retrasado, e por aí vai. Lá dentro do blog eu até ressalvo o que foi o torneio José Américo de Almeida Filho, que é o que o Vitória junta para ser o 6º título regional do Vitória. O Vitória tem 6 títulos regionais, mas o Bahia tem mais de 5. O Sport tem mais de 3, o Fortaleza tem mais de 3, o Náutico, que hoje é 0, o Náutico vai a 5. Assim, a história da Copa do Nordeste, se você for separar tudo, a Copa do Nordeste ela começa em 1994, são 23 edições oficiais, inclusive na base do Troféu do Sport está escrito lá, primeira Copa do Nordeste. É a Copa do Nordeste 94. E é o que a CBF, como você trouxe, Celso, a própria CBF trata dessa forma. Todo o conteúdo da CBF, não é só desse ano não, dos anos anteriores, a gente está falando desse ano para ser mais claro. Já tem lá a publicação da CBF sobre o título da Copa do Nordeste do Vitória 2026, a linha direta. O Vitória assim, é um título bem simples, Vitória é pentacampeão da Copa do Nordeste, esse é o título. E pronto, que está aí na tela, e é muita coisa. O outro título está lá, mas basta ajustar a linguagem. Se o Vitória diz, sou 6 vezes campeão regional, toca para frente e tal, dizer que é 6 vezes campeão da Copa do Nordeste, eu tenho que dizer assim, de forma mais direta, não é verdade. O Vitória não é 6 vezes campeão da Copa do Nordeste,
o torneio José Américo de Almeida Filho, ele foi apelidado de Nordestão em 76, mas outras competições também foram. O torneio Norte e Nordeste, que foi de 68 a 70, ele é Norte e Nordeste, mas a primeira fase era regionalizada, era Nordeste de um lado, Norte do outro. Quem ganhava, o campeão da fase, era sair nos jornais, como foi no Diário de Pernambuco, como foi nos jornais do Ceará. Sport é campeão do Nordeste 68, Ceará é campeão do Nordeste 69. Era tratado dessa forma, ou do Nordestão, que é um apelido muito antigo, um apelido que realmente tem mais de 50 anos. O Nordeste, o Nordestão, essa configuração sempre existiu. Então, para resumir, o Vitória pentacampeão da Copa do Nordeste e tem 6 títulos regionais. Se o torcedor do Vitória, ou o Vitória de forma institucional, já que foi assim, Fábio Mota, enfim, todo mundo que entrou nessa... Se você for na linha de que o Vitória tem 6 Copas do Nordeste, eu só acho que você terá que aceitar que os outros também têm outras edições. O Bahia pode ir para 9. O Bahia tem competições nessa mesma linha de 48, e tem 3 que são oficiais, mas que são Norte e Nordeste, mas a mesma lógica. Antes de ser Norte e Nordeste, você ganhava o Nordeste. 59, 61 e 63. Ou seja, o Bahia tem 4 para somar com as 5 que ele tem da Copa do Nordeste. E o Fortaleza, por exemplo, que hoje é tri, Fortaleza teria 60 e 68, teria 70. Ou seja, tem outras competições. É só nessa linha. Não precisa... Eu sei que tem toda a rivalidade regional, porque o Vitória... E isso é muito legal dentro da como rivalidade regional, porque se o Bahia foi pentacampeão no passado, na ótica do Vitória, o Vitória nunca foi ultrapassado pelo Bahia. O máximo que o Bahia fez foi igualar. E agora o Vitória já voltou a ficar na frente do Bahia. E aí fica na rivalidade da dupla Bavi. Mas tratando com um pouquinho mais de seriedade dentro da lógica, uma lógica histórica, dentro de uma lógica oficial, e como está na tela da própria CBF, trata assim, o Vitória é pentacampeão, mas, lembrando, essa busca pelo reconhecimento já existe. Inclusive, antes de Fábio Mota, acho que foi com Paulo Carneiro ainda, foi durante a pandemia, na última passagem de Paulo Carneiro, e com Edno Melo no Náutico, os dois na ocasião, isso é Edno Melo, que foi através de Edno Melo que conseguiu essa história na época, que eles tinham requerido a CBF a oficialização das suas conquistas, porque o Náutico quer também as dele também. Como eu falei, o Náutico está 0 hoje, mas o Náutico pode ter 5. O Náutico pode ir de 0 para 5, não é de 0 para 1, não. Por exemplo, Ceará, Fortaleza e Sport, eles já estão até em outra linha, eles estão no torneio Norte-Nordeste de 68 a 70, tentando transformar isso em campeonato brasileiro. Veja só, o torneio já é oficial. O torneio Norte e Nordeste de 68 e 70, ele já é oficial. Ele foi uma competição independente organizada pela CBD, que era o nome da CBF na época, e já é um regional oficial, mas não é Copa do Nordeste. Ele até, em caráter, é até maior. Ele é Norte e Nordeste. Né? Reúne duas regiões, né? Mas aí o certo é dizer, qual é o certo? O certo é o Ceará. O Ceará tem um torneio Norte e Nordeste de 69 e 3 Copas do Nordeste. O Fortaleza tem um torneio Norte e Nordeste de 70 e 3 Copas do Nordeste. E o Sport tem um torneio Norte e Nordeste de 68 e 3 Copas do Nordeste. Ninguém fica dizendo que tem 4 Copas do Nordeste. É só isso. Eu acho que, assim, de forma resumida, tomara que a galera do chat, assim, ou até dos comentários, que como vai pro corte depois, esse Cássio deu Vitória, adoro Vitória mesmo. Não deu Vitória, não, adoro Vitória. Mas assim, o certo é o certo e não posso ir contra isso. Muito bem. Tem um ponto... Pode falar, meu irmão. Não, Celso, porque teve... Obviamente eu concordo com a lógica de Cássio e vou aprofundar, né, a minha visão sobre isso. Mas eu queria voltar para o slide anterior, porque é um detalhe que você apresentou e que, queira ou não queira, o torcedor do Vitória está multiplicando essa postagem. Cássio disse que em todas as formas a CBF sempre trata como penta, e no Instagram da CBF ela tratou como hexa, pela primeira vez, né? Claro que foi uma collab com Vitória aí, e aí pode ter sido realmente uma casca de banana que a CBF caiu, mas a gente está vendo aí na tela. Que foi a mesma do que começou essa história toda, que foi em 2012, que foi o guia da CBF, Fred, que era um compêndio de acho que mais de 100, 200 páginas, que os próprios clubes forneceram os títulos. Aí, na época, o Vitória forneceu e entrou dessa forma, na hora que a CBF cadastrou no livro. Então, o Nordeste é rubro-negro, pode gritar, pode comemorar, pode soltar a voz. O Vitória é ex-campeão em letras garrafais aí da Copa do Nordeste e aumenta ainda mais a sua galeria de títulos, tá? Veja, eu acho que aqui você não pode ter uma questão. Cássio citou no programa depois do primeiro jogo que um torcedor do Vitória tinha falado o seguinte: respeite o que o clube acha e o que a torcida acha. E não se cobra isso de quem está fazendo uma comunicação minimamente séria.
A gente respeita o fato. A gente não respeita o que cada clube acha. A pessoa, defende... a conclusão que seria... Exatamente. O Vitória, ele se autodeclara ex-campeão do Nordeste, mas eu acho que isso... Eu entendo, eu acho que isso vem muito da questão de medir os títulos com o Bahia. Se o Bahia tivesse 3, talvez o Vitória hoje aceitasse a contagem oficial de 5 títulos. Mas o fundamental, que é o que a gente entende, e que eu sei que às vezes é em vão falar, mas é o que o torcedor deveria se esforçar para entender, é que a gente precisa separar o que a gente quer, o que a gente torce e até mesmo o que a gente acredita do que realmente é. Eu vou dar um exemplo mais claro possível. Para mim é o exemplo mais didático de todos. Eu acho uma vergonha, eu acho ridículo, eu não tenho adjetivos para qualificar o título do Atlético Mineiro reconhecido pela CBF na década de 30. Aquilo ali não é Campeonato Brasileiro. Aquilo ali não é nem um esboço de Campeonato Brasileiro. Aquilo ali não é absolutamente nada. Aquilo é um torneio qualquer. E a CBF oficializou aquilo como um título brasileiro oficial. Repito, aquilo ali não é nada. Nada, 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 nada. Faz muito mais sentido a contagem de 6 títulos do Vitória do que aquele brasileiro do Atlético Mineiro. E vários dos outros pedidos que existem na CBF. Concordo. E vários dos outros pedidos que existem na CBF, como os pedidos de Sport, Ceará e Fortaleza, que eu nem abraço muito essa ideia, mas se aquele do Atlético Mineiro é título, abre-se uma porta para algo fora do controle. O que eu espero é que lá na frente a CBF desfaça essa decisão daquele título do Atlético. Isso para mim Aquilo ali é que bagunçou, fundamental. né? Exatamente. Eu sou bem contra, Celso, da verdade, com toda a oficialização. Para mim, as coisas deveriam ter o nome separações, que né? tiveram. Eras. O que é Taça do Brasil é Taça Brasil, não é Campeonato Brasileiro. Não é Campeonato Brasileiro. Veja só, o Bahia, de 1959, ele é campeão nacional de 1959, o único grande campeão nacional de 1959. Ele é o campeão brasileiro de 1959. Mas ele ganhou a Taça Brasil. Mudar o nome das coisas que aconteceram no passado, eu acho isso extremamente perigoso, porque veja só como não consegue terminar. Você vai puxando fios e não consegue terminar. E nesse caso do Vitória, o torcedor, o clube, pode fazer o que quiser. Pode reclamar, pode levantar bandeira, faixa, collab, pode fazer o que quiser. Mas o fato não muda. Oficialmente, o Vitória ele é pentacampeão do Nordeste. Tá? É um fato. Porque, como o Cássio trouxe aqui, o próprio Vitória, junto com o Náutico não tem nenhum título oficial. Veja como seria para o Náutico ter o reconhecimento das suas conquistas dentro da região. Porque nem todos são a fase regional da Taça Brasil. Não, tá? Existem outros torneios regionais que foram disputados de forma independente. E aí não dá para a gente dizer que esse vale mais porque esse eu quero que valha mais. Então, repito, não é gostar, não é achar, não é emitir opinião sobre. É simplesmente o que é. E seguir um critério, né? E aí, se o torcedor quiser chamar de hexa, parabéns pro torcedor. Ele tem todo o direito de chamar do que ele quiser. Se eu fosse presidente de um clube, se eu fosse torcedor desse clube, eu não abraçaria essa linha. Agora, quando o cara tá lá com o presidente, se ele for o primeiro a não fazer isso, ele vai ficar marcado na história. Então vai um empurrando, o outro empurrando, e nunca vai ter... Mas isso é recente, tá, Fred? É tipo, lembra? Sim, é desde o momento que você falou, né? Desde o Vitória, quando foi campeão em 2010, é tetracampeão. O site do Vitória, o site oficial do Vitória, antes da reformulação, tratava lá as 4 Copas do Nordeste. Assim, isso é uma coisa, e a parte da torcida do Vitória sabe disso. Mas, enfim, tem bronca não. Eu acho que já está dito sobre esse assunto, né? Assim, acho que... Isso. E celebrar o título, Celso, celebrar depois de tanto tempo voltar a ser o campeão regional. E detalhe, e poder bater no peito e ser esse campeão, porque o torcedor do Bahia, essencialmente, ele passou a Copa do Nordeste inteira
tirando o peso da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste inteira. E se o Bahia tivesse 12 pontos acima do Vitória, sobrando em cima do Vitória no Brasileiro, ainda poderia estar aqui hoje tentando tirar méritos. Mas nem isso tá, como eu falei, até a rodada passada, nas últimas 30 rodadas da Série A, o Vitória estava na frente. Então, assim, nem todas as Copas do Nordeste tiveram todas as equipes. Nem todas. Tá? O próprio Vitória já foi campeão de Copa do Nordeste com outras equipes sem jogar. Mas o oficial é oficial. Então, esse título da Copa do Nordeste do Vitória, a história da competição, o que aconteceu esse ano, a CBF tentando empacotar os regionais, e a Copa do Nordeste pagou o preço para tentar dar vida aos outros regionais, e a sensação que a gente tem de saldo final é que nem os outros regionais conseguiram um crescimento, né? Eu não vejo que a Copa Verde ela teve um crescimento maior, e nem acho que aquele Sul-Sudeste andou 1 centímetro. Mas pelo menos, eu disse isso quando o calendário da CBF foi lançado, pelo menos a gente não tem dúvida que a Copa do Nordeste do ano que vem vai acontecer. Porque todo ano a gente tinha dúvida. Então, eu sempre falei o seguinte, estamos dando 2 passos atrás. A Copa do Nordeste ficou esmagada em datas, perdeu relevância, mas talvez esses 2 passos para trás permitam alguns passos para frente. Como, por exemplo, ano que vem, todo mundo sabe que vai ter. E agora, todo mundo que está assistindo a festa do Vitória vai pensar e dizer, poxa, poderia ter sido eu. Então, eu não tenho dúvida de que ano que vem o Vitória, se puder disputar, porque o Vitória ainda está na Série A, pode ser que ele consiga uma vaga para uma Sul-Americana, por exemplo. O Vitória, se puder disputar. O Bahia, se puder disputar. Sport, Ceará, Fortaleza. Tá? Acho que o Náutico volta ano que vem, né, Cássio? Pelos critérios de classificação. Sim, Sport, Náutico, os dois. Isso. Todos, o Náutico nem precisa dizer, porque nem tem um título. Todos vão se dedicar um pouquinho mais do que se dedicaram esse ano. Sabe por quê? Porque já estão preparados, já sabem como vai acontecer. Acho que já tem a questão da adaptação ao calendário novo também, né, Fred? Que isso conta. Isso, perfeito. Então já sabe como vai ser, já sabe que na reta final é time titular e todo mundo vai botar, e essa conversinha bola de jogar com reserva só dura até a página 2. Então todo mundo já viu. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Esse ano só um comemorou. E aí eu concluo com a mesma definição da minha abertura aqui. Coroou o time de maior orçamento, o time de melhor estabilidade nos 3 anos, afinal é o que ficou na Série A, o time mais capaz, de maior potencial, e um dos que levou mais a sério. E isso é importante. Esse título, Fred, ele é muito mais... Meu irmão, veja, esse título é para ser celebrado em 2026, muito mais do que há 50 anos, pô, do que de 76. Assim, até vale essa questão, mas esse título, para o torcedor do Vitória, ele é... Acho que tem que olhar para 2026, o quanto isso representa agora. Se é ex ou penta, mas assim, esquece essa palavrinha na frente. O título, ele é mais uma escadinha, como a gente falou durante tanto tempo do Fortaleza, Fred. Lembra que a gente falava as escadinhas do Fortaleza? Querendo ou não, são as escadinhas do Vitória agora. O Fortaleza saiu da C, passou todos aqueles anos na Série C, aqueles mata-matas duríssimos ali que falhavam no último jogo. Aí quando finalmente saiu no outro ano, já foi campeão da B, e depois engatou uma sequência na primeira divisão, onde foi bater Libertadores, campanhas excelentes na primeira divisão e 3 títulos da Copa do Nordeste. O Vitória caiu para C, como foi até dito durante a transmissão, eu acompanhei o jogo pela transmissão da TV Aratu, que é a afiliada da Bahia, do SBT na Bahia. E ele até lembrou um dado. O Vitória chegou a ter 2% de chance de classificação. A segunda fase, não é nem o acesso, a segunda fase da Série C, pô. 2%. Não, porque, na verdade, ele estava com o risco era de cair para D. O risco era de cair para a quarta divisão. Aquele time, Fred, com 2%, subiu. No outro ano, vira campeão da Série B. E depois já está indo para 3 anos de primeira divisão, já está indo da Copa do Nordeste. Olha só, você consegue traçar um paralelo ali com o que aconteceu ali, com aquele Fortaleza 17, 18, que deu uma longevidade e resultados muito expressivos. Então, o presente, esse título, ele é mais um tijolo da reconstrução
daquele que sempre foi apontado como um dos maiores clubes do... A gente fala G7, o Vitória nunca... O debate do Vitória nunca foi G7 não, tá? O debate do Vitória sempre foi G3, assim. Eu sempre falo assim... Eu sempre disse, Cássio, que para a nossa geração, especificamente, quem tem 40 e poucos anos, e cresceu e consumiu mais futebol nos anos 90, eu sempre digo isso. Que para nossa geração, o Vitória era referência. O Vitória era a maior potência da região, pô, inclusive. E isso, inclusive, já me fez fazer uma reflexão do quanto a dominância da mídia do eixo era pesada, porque o Bahia, Celso, ele tinha sido campeão brasileiro em 88. E eu, em 1993, em 1994... Tem nem ideia. Se você eu sabia que ele tinha sido campeão, mas se você me perguntasse quem é o maior clube da Bahia, eu respondi o Vitória sem pensar 5 minutos. Porque 93 principalmente, né? Porque aquilo ali para mim, esse Vitória dos jogadores convocados, do Excel, não era, né? ele tinha tanta mídia a mais. O Campeonato do Bahia, ele foi tão pouco repetido ali. Claro que quando você tem 13 anos, 14 anos, você não está contando quem é campeão. Você está contando os times que você assiste. Se você pegar para um garoto hoje de 13 anos, 14 anos, que torce pro Inter, que torce pro Cruzeiro, e perguntar quais os maiores clubes do Nordeste, ele vai responder Bahia e Fortaleza, porque é o que ele viu nos últimos anos. Isso. Certo? Então, assim, só que tinha uma diferença. O Bahia tinha sido campeão a menos dentro de um recorte muito próximo, mas aquilo ali, assim, pô, a gente tá aqui do lado, a gente tá quase vizinho, né? E vizinho, não Recife, Salvador, Fred. mas Pernambuco e Bahia são vizinhos lá no sertão. Então, Celso, isso sempre me chamou muita atenção. Eu já fiz essa reflexão em outros programas, porque a gente cresceu como o Vitória sendo o clube exemplo do Nordeste. Mas isso era distorção, porque o Bahia tinha sido campeão em 88, semifinalista em 90. Mas, enfim, talvez é muito também a visão de um adolescente, né? De adolescente que não tem toda a construção de história colocada na mesa. Ó, já tem atualização, viu? A CBF corrigiu o post. Do Instagram. Deu um F5 lá. Só que agora bota na tela o post, porque eles vão ter que fazer outra correção, porque nesse momento o post está esquizofrênico. Tem o Hexa, vai ter o post. Bota na tela, bota na tela. De Hexa e o calma, não é jato não, jovem. Pode falando, Celso, pode falando. Tudo bem. Não, mas é exatamente o que o Celso falou. Porque o Celso estava adivinhando, eu pensei para a galera olhar, isso é exatamente isso. Tá chamando de parabéns pelo pentacampeonato. O Vitória agora é 6 vezes campeão. Pode voltar um slide. Vamos ver aqui. A atualização. Mas volta um slide, por favor, que se voltar um já está lá. O Vitória é pentacampeão da Copa do Nordeste, lá embaixo, 6 vezes campeão. Muito bom. Mas é isso. É como a gente tinha falado, me pareceu muito mais uma casca de banana. Mas agora vamos aqui, meu caro Marcinho Sabotagem, vamos trazer os superchats, tá? Porque até para lembrar que esse aqui não vai ser o único conteúdo do Vitória relacionado a essa conquista da Copa do Nordeste, tá? A gente vai ter também nosso querido Yuri Andrade amanhã, sábado, no domingo, quando ele estiver recuperado. Já está lá perturbando os nossos amigos tricolores no grupo. Mas no domingo, quando ele tiver condições, ele vai estar por aqui também falando desse título. Agora vamos trazer os superchats, começando pelo de Alisson Costa, que fala: título necessário, sem ilusão. O objetivo, todos sabem qual é. Acho que traz essa reflexão. Mas, pô, Alisson, se permita comemorar, velho. Você é pentacampeão, meu irmão. Eu acho que o objetivo que ele cita é a permanência, mais uma vez, né? Que é isso que você vai isso, com certeza. Mas eu tô dizendo, hoje é para comemorar, velho. Hoje é para celebrar. Sem dúvida. Ramon Cerqueira. Que alegria ser apoiador do 45 Minutos, que tão bem cobre a Copa do Nordeste, e ver
o meu clube voltar ao topo da nossa região. Pega, Leão! Ramon Cerqueira, que também é membro aí, tá bom? Aqui do nosso canal. Ele estava lá no grupo, viu, Celso? Olha a postagem do Instagram. Mas a gente já tinha pego, a gente já estava com ela na agulha. Eu não sei se ele agora foi lá no grupo, eu vou até ver se ele colocou lá no grupo. Ó, corrigiram. El Baiano 1305, dia do aniversário do clube aí. Exceluxo, parabéns ao dono do Nordeste por mais um título. Aí o torcedor tem todo o direito de chamar de ex, de tratar como ex. Tá aí no direito de fazer sua festa. Márcio Santos, SBT solicitou mudança na final da Copa do Nordeste de domingo para sábado e não transmitiu o jogo para todo o Brasil? Exatamente. Desistiu. Pois é, desistiu. Eu acho que eles não estavam contando, Celso, com o jogo da seleção brasileira. Da seleção, né, velho? E aí a grade não deve ter encaixado. Porque a gente pensa assim, não é possível que eles não pensaram nisso, mas é possível sim, viu? A gente já viu muita coisa que falta o básico de organização. Cara, olhou assim, tem jogo da Série A não, é? Peraí, eu vou esse Bora jogo do Brasil aqui. Todo. Marcou tal. Ó, tem jogo da Série A não, mas tem um tal de Brasil. Detalhe, até porque a própria CBF hoje, para mostrar que atrapalhadas acontecem, a CBF colocou a seleção feminina para jogar na hora da seleção masculina, meu amigo. Isso é um negócio assim... Assim, inacreditável, né, velho? Inacreditável. É mais grave do que esse da Copa do Nordeste. Mais grave. Porque eu acredito que o departamento da seleção brasileira ele conversa entre si, né? Masculino, feminino, tipo, o de competições está ali, o da seleção brasileira está ali, e de repente não se encontraram um dia no corredor e sai uma bizarrice como essa de hoje. Mas Brasil, seleção com seleção é demais. Brasil, Estados Unidos, é demais. Bom jogo, bom público, e aí você tem que escolher. Tá? E a gente tá 1 ano da Copa do Mundo feminina, pô. No Brasil. E pois assim... E o Brasil, Celso, depois a gente vai falar isso em outros vídeos. Talvez o Brasil hoje... Eu sou do tempo que a gente ficava assim, o Brasil não valoriza. Talvez a gente tenha virado a chave total, viu? Total. Eu acho que o Brasil hoje ali não é ainda estruturalmente um dos top 5, mas em virada de chave, o Brasil abraçou demais o futebol feminino, tá? Obviamente, algumas pessoas não gostam e aí ficam comparando com o masculino. Veja só, não tem como comparar. Tem que enxergar como outro esporte. Exatamente. Você compara com o vôlei, com o basquete, e aí eu já acho muito grande. Muito grande. Talvez, aliás, maior que o basquete. Talvez não, maior que o basquete, sem dúvida. O futebol feminino é muito maior que o basquete. Masculino e feminino, dentro do Brasil. Sem dúvida. Muito bem. Tem mais um último chat aqui de Márcio Santos Igor, está dizendo, pela lógica, se reconhecer o título do Vitória, deve reconhecer também dos outros clubes, e é exatamente isso que a gente estava batendo aqui, mas, como a gente falou, torcedor do Vitória tem o direito aí de se chamar como quiser, né? A gente nós aqui vamos também seguindo os nossos critérios dentro do que a gente acha que faz mais sentido. Nem é nosso critério nesse caso. É nosso critério, é o critério. Não, mas o nosso critério é seguir o critério dos outros, porra. O nosso critério é seguir o que é. Não é nem um caso aqui que, por exemplo, porque tem umas coisas que a gente utiliza o nosso critério, que é confrontos diretos. Alguns não consideram amistosos, a gente aqui considera. Isso é nosso critério. Nesse caso, nem é nosso critério. Nesse caso, é o que é. Tanto que a CBF já corrigiu. Não tem, isso. Tá o gato de Schrödinger. Como é que não sei, agora é e não é ao mesmo tempo aquele negócio. Só para encerrando aqui, só parte de financeira. Entre ser campeão, a diferença entre ser campeão e ser vice da Copa Nordeste nesse ano representou R$300 mil. É foda. O vice-campeão, assim, o campeão ganhou 1 milhão, só que o vice ganhou R$700 mil. Assim, a diferença foi 300 mil. Então, assim, e a Copa Nordeste foi acumulando cotas, ao todo a Copa Nordeste distribuiu R$40.580 mil, sendo 34,1 milhões para os clubes e 6.480 mil para as federações. Até a federação ganhou esse ano. 720 mil para cada.
Entre os clubes, as maiores cotas, aí no caso, acumulando de todo mundo, foi, obviamente, do Vitória, né, com 4.800.000 reais. Fortaleza terminou 4.300.000. O Sport, 3,6 milhões. O ABC, embora tenha sido semifinalista, não foi nem o quarto, nem o quinto maior cota, porque ele largou com menos cotas na primeira fase. A terceira maior cota foi do Sport, 3,6. Ceará com 3 milhões, redondinho, em quarto. CRB com 2,5 milhões em quinto. E depois é que vem o ABC com 2.450.000. Enfim, no bloco tem a lista toda. E só dizer que o Vitória ainda arrecadou 1,5 milhão de bilheteria, né? Assim, a média de público do Vitória foi 11.902 torcedores, público total, pagante e não pagante. Quase o triplo da média geral da competição, que foi de 4.359. Ao todo, o Vitória faturou 6.113.000 reais. Desse montante aí, 75% foi através da cota. Perfeito. Então, dessa forma, a gente fecha aqui o bloco do Vitória, tá? Lembrando que não vai ser o único conteúdo do Vitória que a gente vai trazer sobre esse título da Copa do Nordeste. Nosso querido Yuri Andrade chega também com mais conteúdo ao longo do fim de semana. Beleza?